Seja muito bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita curiosidade: sonho. Objeto de estudo para a psicologia e campo fértil para a imaginação popular, que costuma associar os sonhos a símbolos diversos: cobra, aranha, dente. Vamos entender um pouco mais do assunto. Para começar, perguntamos aos nossos especialistas como interpretar os sonhos e qual a sua relação com a atividade espiritual. Os sonhos são o resultado de uma pausa que precisamos em relação ao organismo. Nós, espíritos, não precisamos de descanso, mas o corpo não suporta a atividade do espírito incessantemente. É um momento importante na vida das pessoas, porque é o refazimento das energias do corpo. É o momento em que o corpo físico está adormecido, o espírito, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma possibilidade de se afastar do corpo. Normalmente isso é chamado de desdobramento, mas é também uma exteriorização do espírito com o seu perispírito. O espírito se afasta um tanto desse corpo que ele está animando, e ele vai viver algures, mas ele mantém cordões fluídicos ligados ao corpo que está dormindo. Ele tem constante ligação com o corpo. O corpo não está abandonado, não está inerte, não perdeu a vida. E o espírito apenas se afastou numa emancipação parcial. Não há ruptura dos laços perispiríticos e o espírito se afasta, mas ele fica ainda ligado ao campo físico. É um afastamento parcial e não aquela ruptura completa que ocorre pela ocasião da morte. Esse fenômeno, ele é um fenômeno natural, isso todas as pessoas têm. Tem um capítulo de O Livro dos Espíritos, O Sono e os Sonhos. E os espíritos, a equipe do Espírito da Verdade explica a Kardec que quando o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito, acompanhado, revestido de perispírito, vai para o plano espiritual numa forma mais consciente, porque pelo pensamento sempre estamos lá, estamos onde está nosso pensamento. Para mim, o sonho está muito mais ligado às experiências extrafísicas do que ao símbolo que ele represente da vida atual. Então, todo indivíduo, quando vai dormir à noite, invariavelmente sai do corpo. A maioria não se lembra, não é? Por que não se lembra? Por falta de exercício, por conta dos condicionamentos milenares de nós deitarmos e dormir, deitarmos e dormir. E o espírito, ele se afastando, ele se desloca para os lugares do seu interesse. Se ela tem preferência por vícios, por determinado tipo de vida desregrada, é claro que ela vai achar, no momento do sono físico, a possibilidade de expansão, de ir a lugares que às vezes, nem sempre, durante a vida física cotidiana, ela consegue ir. Passamos 8 horas dormindo em média por dia. Um ser que morresse com 60 anos teria passado 20 dormindo. Seria uma ignorância da natureza de 60 anos, 1/3, 20, a gente ficar sem fazer nada. Como você tem uma série de aprendizados durante o seu dia e durante a sua vida, quando você dorme, as suas defesas psicológicas, elas baixam. Quando você está dormindo, você vai sonhar com coisas, com conteúdos inconscientes seus, que se você entrasse em contato com eles de maneira exatamente como eles são, você acordaria num pesadelo. Então, para você não acordar e ao mesmo tempo entrar em contato com o aprendizado que você precisa ter, e aí eu fiz o link com o aprendizado espiritual, né? Você sonha para não acordar. E aí você aprende sem acordar. Se nós pegarmos o conteúdo espiritual dos sonhos, nós vamos encontrar que também é possível que durante o sono, que aí nós já falamos em desdobramento do sono, é possível que nós entremos em contato com outras pessoas, num outro plano, e possamos trocar. E ter atividades fascinantes, intensas, positivas, às vezes negativas, dependendo do nível evolutivo do espírito, ele vai se vinculando a determinadas
outras pessoas que estão fora do corpo e a espíritos que estão desencarnados e vive experiências no campo espiritual como se estivesse no campo físico. É recreio, portanto, como diz Allan Kardec, que o espírito desfruta junto de espíritos familiares, de espíritos queridos ou junto de desafetos, espíritos perseguidores, que isso tudo também pode acontecer. Temos para mais de 7 tipos de abordagens que podem ser feitas em torno dos sonhos. Desde aquele em que você está próximo do corpo e você sonha com o que está acontecendo com o corpo. Por exemplo, uma goteira caindo em cima de você, o ar-condicionado muito frio, você sonha que está na neve. Quando acorda, é uma goteira. Isso aconteceu comigo. Estava pingando em cima de mim e eu sonhando que eu estava na neve. Eu nunca fui na neve. E quando eu acordei, sentindo gelo, e eu estava no ar-condicionado, com a goteira em cima de mim, eu estava completamente com frio. Um sentimento, portanto, que o espírito registra do impacto daquilo que está acontecendo com o corpo. Mas há sonhos onde ela está fora do corpo e fica lembrando o que ela estava preocupada antes de dormir, ou com aquilo que ela fez ou que vai fazer. Então, conversando sobre assalto, ela sonha sendo assaltada. Um concurso que ela vai fazer no dia seguinte, sonha que chegou atrasada, se ela é uma pessoa pessimista, ou se ela é uma pessoa muito otimista, ela sonha que passa fazendo uma prova só. Ela acha aquilo meio absurdo. Aquilo está no campo dos sonhos, das ideações, do seu cotidiano. Aliás, esses são os sonhos mais comuns, aonde nós regurgitamos o nosso dia a dia. Eles são muito interessantes para que a gente possa avaliar como é que a gente funciona. Ele serve como mecanismo de autoapreensão, autoconhecimento. De outras vezes, o sonho me remete a vivências no mundo espiritual, onde eu encontro entes queridos. Alguns vão atrás dos projetos que estão tendo aqui enquanto encarnados, outros vão para o emprego, dar continuidade ao seu trabalho, quando eles ficam muito fixos no trabalho, outros vão atrás de interesses sexuais, de bebidas, etc. Como outros tantos vão participar de cursos extrafísicos, de universidades, eles vão participar de assistência espiritual, vão socorrer recém-desencarnados ou pessoas que estão sofrendo. E quando o indivíduo volta para o corpo, depois dessa experiência, como o cérebro ele não comporta a multiplicidade das experiências extrafísicas, ele faz uma redução e transforma tudo em símbolo. Mas por que às vezes o sonho parece uma loucura? Kardec diz que temos uma vida, mas que quando vamos acordar, não gravamos suficientemente no cérebro do corpo físico. E nesse caso, quando lembramos alguma coisa, misturamos tudo. Imaginação, desejos não realizados, encontros. Embora esteja em símbolo e a pessoa nem sempre consiga decodificar, mas está no inconsciente dela. Então ela pode voltar, se ela encontrou um parente muito querido, ela pode voltar reconfortada. Às vezes ela estava angustiada que perdeu alguém. Ela volta mais esperançosa, ela sabe que o melhor vai acontecer. Então ela teve um encontro com alguém que foi saciado a saudade. Quando a emoção é real, como por exemplo eu acordei e senti uma alegria, umas saudades do meu pai, é que houve um encontro. De outras vezes é apenas imaginário, um desejo não realizado. A psicologia apresenta uma interpretação dos sonhos, especialmente a junguiana,
Porque Carl Gustav Jung teve a possibilidade de analisar e interpretar os sonhos. Ele próprio tinha sonhos também muito interessantes que ele, acordado evidentemente nas suas pesquisas, procurava interpretar. Dentro da psicologia, o sonho é tratado dentro do processo terapêutico no sentido de entender quais são essas mensagens do inconsciente ou material recalcado que aparece no momento em que nós temos um afrouxamento da mente, da consciência, e esse material se mostra, esse material vem à tona. Mas o sonho é tão importante que Freud o utiliza na psicanálise como terapia, como remédio. Porque como aparecem os desejos não realizados e é uma linguagem também do inconsciente, é possível analisar o sonho e verificar o que a pessoa está querendo através, o que o inconsciente está pedindo através daquele sonho. Juntando as duas teorias, eu acho que Freud, Jung, Maslow, mesmo Skinner, que era behaviorista, jamais poderiam dizer que o sono e o sonho não têm função na vida da gente. E ampliando com a visão espírita, então a gente começa a entender que há necessidade sim de se sonhar para se aprender. Não perca, logo depois do intervalo, existem sonhos premonitórios? É possível prever o futuro? E ainda, lembranças de vidas passadas podem explicar traumas e condicionamentos atuais? Os sonhos podem trazer mensagens sobre o futuro? Isso é real? O futuro pertence apenas a Deus e só os espíritos superiores são capazes de fazer previsões seguras, que são possibilidades de ocorrência. No entanto, algumas circunstâncias que vão se dar e que estão dentro de uma programação estabelecida na Terra, elas igualmente são acessíveis a espíritos menos evoluídos. André Luiz até cita o caso de uma moça que estava prestes a passar por uma situação grave e encontrou-se com uma entidade no plano espiritual, uma avó, que a alertou sobre o que ela teria que passar no sentido de manter-se em estado de alerta. Esteja em estado de alerta porque tem uma situação aí. Efetivamente, eventualmente, este fenômeno pode se dar. Mas quando ele se dá em relação ao futuro, na maioria das vezes ele vem de uma forma cifrada, vem como um código. Num contexto de psicoterapia ou de psicodinâmica, a interpretação do sonho leva em consideração um monte de coisas. Por exemplo, você sonhou com cobra? Como é que era essa cobra? Ela estava viva, ela estava morta? Você estava onde? Tinha alguém com você? Era de dia ou era de noite? Porque o simbolismo não é a cobra em si. Sonhar com isso é igual a isso, sonhar com isso é igual àquilo, como se houvesse uma tabela. Absolutamente é muito difícil fazer a interpretação do sonho do outro. Um psicoterapeuta bem alinhado, ele ajuda o sonhador a fazer a interpretação do seu próprio sonho. Porque só quem sonha é que sabe do seu sonho. Alguém pode ajudar a mediar essa interpretação. Mas essa de se encontrar no livro, o resultado para cada sonho do seu significado, muitas vezes é mais uma jogada comercial. Então tem da sabedoria popular também, muita gente que diz, olha, sonhar com queda de dente, alguma coisa relacionada a dente, é morte de algum próximo. As pessoas juram que isso é real, eu não conheço. Agora sei que esses encontros espirituais podem ser extremamente sinalizadores, importantes, para que as pessoas tenham uma espécie de guiança na sua existência. Eu lembro-me de uma senhora que sonhou com o World Trade Center sendo alvejado. Alguém o chamava para a janela e mostrava, olhe, e ela via as torres sendo alcançadas pelas aeronaves. E ela ficava no estado de pânico, e ele dizia, tenha calma, todas as providências possíveis já estão sendo tomadas para minorar todas as consequências dessa tragédia que está traçada dentro de um planejamento da criminalidade. Ela acordou, contou para a mãe,